locais do Estado e, e o discurso ideológico tem que fazer o impeachment do ministro do STF, tem que tirar não sei qual senador, tem que... E aí, o que isso efetivamente melhorou a vida da pessoa? O que isso melhorou a escola dos filhos dela? O que isso melhorou a estrada que ela usa? Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco desse discurso ideológico em si e fazer um alinhamento por pautas. Pontuar as pautas sejam importantes para vocês e tenham certeza, se forem justas, eu vou estar junto com vocês nessas pautas. A gente anda em alguns locais do Estado e... Eu confesso para vocês que eu repensei seriamente se eu faria um tipo de reação explicando o porquê que é uma pessoa comum, ele não deu característica dessa pessoa, que decidiu indagá-lo sobre o questionamento de impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal. E na visão do então pré-candidato a governo do Estado, ou seja, um cargo majoritário, um executivo, não tem impacto nenhum significativo na vida daquele determinado indivíduo. Como ele disse, qual é a mudança efetiva que existe no impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, ou essa pergunta, ela se adaptaria se por acaso estivéssemos nos referindo a ministros que de fato trabalham constitucionalmente, sem corrupção, sem leniência com o crime organizado, sem envolvimento com bandidagem, que não é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele ignora totalmente o que o ministro Gilmar Mendes fez, a exemplo, com o ex-governador e pré-candidato Zema à presidência. Ignora totalmente como que o Supremo Tribunal Federal olha para instituições, olha para políticos e os trata. Você vai ignorar completamente decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, junto com o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, e o ministro do Supremo Tribunal Federal vai lá, mete a mão e anula tudo. Você vai desconsiderar veementemente, inclusive aproveitando o gancho que ele fala, quando ele diz assim, o que muda na educação dele. Eu vou fazer duas memórias aqui ao doutor Daniel. Memória número 1. Um juiz de algum lugar do Brasil, eu acredito que foi em São Paulo, ele condenou pais a 50 dias. Na decisão, ele colocava abandono intelectual e discriminação racial. Abandono intelectual por quê? Porque as crianças não estudavam em escola pública que tem a média de 2, 3 livros por ano de leitura por indivíduo. Na verdade, isso é o número do Brasil, e essas crianças liam 30, falavam mais de um idioma. E essa discriminação racial, basicamente assim que ele disse, porque elas optavam em ouvir música sacra no local de música do mundo, música secular. Elas preferiam ver uma pessoa cantando num palco louvando a Deus ou num púlpito do que ver a Anitta balançando a raba. E isso é um atraso, é um abandono intelectual. Vou lembrá-lo também, doutor Daniel, que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, proibiu pais de proibirem seus filhos de participarem de aulas que iriam ensinar ou que vão ensinar ideologia de gênero. Na prática, o Estado tira totalmente, para mim, uma das maiores responsabilidades que Deus deu a pais, que é cuidar dos filhos. Ou seja, o Estado quer mandar nos filhos mais do que os pais. E ele disse que na educação não influencia em nada. Dito isto, eu também não posso esquecer de pessoas que estão presas ilegalmente há mais de 3 anos. Inclusive paraenses com sua liberdade privada tomada, sequestrada por ministros que dão canetadas e nos obrigam a defender a lei. Sabe o que é mais perturbador de tudo isso? Eu fiz a seguinte reflexão. O assunto impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal é uma pauta do Jair Messias Bolsonaro. Ter mais senadores no Senado é uma pauta do Jair Messias Bolsonaro. Por isso que o regime caiu para cima dele com tudo. O prenderam, o silenciaram, o perseguiram, até hoje estão torturando ele. Tomaram tudo que é a liberdade dele, porque sabem que, tendo uma bancada mais forte, que é o objetivo da direita no Brasil, de um país conservador, de um país que vai sobreviver a esse caos, para impeachment ministro corrupto e permitir que minimamente as leis sejam obedecidas. As leis já são frágeis. E a gente não precisa de mais leis, a gente precisa cumprir as que existem. Só que os ministros, eles simplesmente se sentem dono do Brasil. Você acha mesmo que fazendo uma parceria, apresentando para sua base, que cada dia fica maior, uma candidata do PT, em nome de uma coligação para resolver o problema do Pará, que é muito importante que seja resolvido, você não está sendo leniente a uma manutenção desses ministros corruptos, desrespeitores da lei, lá no Supremo Tribunal Federal? Estando eles lá, vocês acham que eles vão te respeitar, doutor Daniel? Se por acaso você não seguir a legenda? Eles não estão respeitando outros caciques maiores do que você? Você está chegando agora. Você desconsidera completamente o viés ideológico que existe nas eleições. Vocês que estão, de alguma forma, conversando com as pessoas, vocês tratam o princípio ideológico como se fosse uma coisa que a gente deveria descartar. Isso aí é idiotice moral. Isso é idiotice moral.
Porque a eleição ela é sim ideológica. Porque se ela não tivesse peso ideológico, você não teria sido assunto do dia inteiro. As pessoas questionando, mas aí tu tava com o Flávio um dia desse no palco, hoje você tá com alguém pedindo voto pro Lula. Não, não é você, não, sou eu que tô pedindo voto pro Lula. Já saiu o áudio dele dizendo que ele não vai fazer palanque pro Lula. Mas você parabeniza uma senadora do PT. PT esse que endossou, correu atrás, fez tudo pra prender o pai do Flávio que você declarou apoio. Como assim? Como é que você quer desconsiderar o princípio ideológico? Como é que você quer desconsiderar que um país onde existem ministros como esse não tem impacto nenhum na vida da pessoa que questiona você? Eu acho que o caminho mais tranquilo pra você era dizer, então, eu tô buscando a vaga pra majoritário aqui no estado do Pará, eu me elejo governador, não tenho impacto nenhum na decisão de impeachment ministro. Eu acho que isso é um trabalho pra outros parlamentares, pra outros políticos, mas eu entendo a preocupação, porque o Brasil passa de fato por uma insegurança jurídica. O tanto de investimento que sai do Pará, doutor Daniel, o tanto de investimento, por exemplo, que não vem pro Pará por ausência de segurança jurídica que existe. Em todas as áreas, você prende um bandido, a justiça vai lá e solta o bandido. Não adianta encontrar a prova que for, a justiça vai lá e atrapalha. Olha o teu concorrente, teu oponente adversário político, o Helder Barbalho. O como que ele é agraciado pela justiça brasileira. O quanto que a base dele é agraciada pela justiça brasileira. Você acha que ele não entendeu isso? Que se você não seguir o que os ministros estão pedindo hoje, da forma que é o Brasil, você não rema nada hoje? Isso aqui não é um vídeo de oposição ao Dr. Daniel. Eu nunca declarei apoio a ele. Mas isso aqui não é um vídeo de oposição para reduzir o Dr. Daniel. Não, jamais. Isso aqui é para que você que está assistindo considere o viés ideológico que existe nas eleições. E sim, nós temos que impeachment ministro. Se você colocar senador do PT lá, o Helder Barbalho, o Chicão, essa que você fez o vídeo, com todo respeito a ela, você acha que eles vão votar por impeachment de ministro lá no Supremo Tribunal Federal? Eles podem até falar que vão, mas eles não vão, cara. Sabe quantos ministros um presidente pode indicar no próximo mandato? 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Você desconsidera que o Brasil já vive uma ditadura comunista, socialista no país? Que falta beirinha, assim, pra se instalar 100%? Você acha que a gente tem liberdade hoje no país de ir e vir? Você, doutor Daniel, tem liberdade de ir e vir, de fazer sua campanha livremente? Você já foi atacado de tudo que é lado pela justiça. O Ministério Público vive caçando opositor político no estado do Pará. A política do estado do Pará é uma nojeira. As instituições totalmente pervertidas. E você quer dizer pra mim que não muda nada na vida da pessoa impeachment ministro do Tribunal Federal? Que você, de alguma forma, colaborando com a campanha de uma senadora do PT, você não prejudica tudo isso? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. A esperança que existe é qual? Com essa sua fala? Que o seu eleitor, ele desconsidere esse assunto, então? Que ele pare de olhar para ministros e queiram prendê-los? E queiram colocá-los no local que eles estão colocando pessoas inocentes, velhinhas, doutor Daniel. Tem velhinhas presas lá na Papuda, em outros locais, inclusive o Jair. Que eu nem sei qual é o seu apreço pelo Jair. Eu acho que você é contra, né? Não sei. Eu acho que você é contra. Mas isso não se faz. Isso não se faz. Eu não vou concordar, não vou aceitar com nenhuma jogatina que anule, para essas próximas eleições, impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser o rei. Apareceu falando que não tem nada a ver, que não importa, que tem pouca importância. Eu vou ter que gravar vídeo, eu vou ter que me posicionar, porque isso aí é o fim. Essas eleições são as eleições da nossa vida. E não adianta ter um governador de direita, olha só, aqui no estado do Pará, e ter esse mesmo ministro lá no Supremo Tribunal Federal, ainda com outros senadores do PT lá. Não dá. Não dá. O Brasil precisa de liberdade, de normalidade, de ordem e progresso. Que não tem mais. Então, avalie muito bem essa sua aparição com personagens do PT, com figuras do PT. Porque o Pará é a direita, isso você sabe. E sim, o paraense precisa e quer. O paraense consciente sabe que tem que impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, a cereja do bolo. Governador, então, meu Deus. Não adianta, você pode ter a estrutura política que for, se não mudar a estrutura do Supremo Tribunal Federal, esqueça. Você não vai conseguir fazer nada. Tudo que você está prometendo para as pessoas vai na caneta perder, ou você acha que você, governador, vai ter mais força do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Me fale um que teve mais força que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Me fale um. E principalmente do jeito que está o Brasil hoje. Estamos de olho.